Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, com muita prestação de serviços, abordando assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito do consumidor. Vamos falar dos direitos, um programa temático falando sobre os direitos básicos do consumidor. E quem está conosco hoje é o nosso grande especialista, professor Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Minha saudação, João Custódio, minha saudação aos telespectadores. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui neste programa, que já vai para 22 anos no ar, né? E nós temos a honra de ter participado do programa, do primeiro programa. E estamos aqui ainda prestando essas informações aos nossos telespectadores da nossa TV Pública dos Gaúchos e que ela tenha uma vida longa, porque é muito útil a toda a população do Rio Grande. Bom, doutor Bonato, então vamos hoje ao programa temático falar o que são os principais direitos básicos do consumidor. João, eu fiz questão de tratar desse tema porque é uma leitura muito fácil, está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, em 13 incisos, do 1 ao 13 romano, e ali o consumidor vai encontrar os seus direitos fundamentais, além de outros, como, por exemplo, o direito de arrependimento, que eu vou falar, que está fora deste rol, mas não deixa de ser um direito básico. Por exemplo, o direito à informação, e muitas perguntas chegam a este programa, quesitando essa questão da informação. A informação não foi clara, a informação não foi adequada. O que eu vou fazer? Então, está lá no artigo 6º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor, que é direito básico dos consumidores a informação adequada e clara. Por isso que, quando você encontra numa prateleira um preço e lá no caixa querem te cobrar outro, a informação não está clara. Qual que vale o que está lá na prateleira? Me parece que sim, e não o que está no caixa, que eu não conheço. E aí está sendo ferido, ao quererem cobrar o maior, o direito básico do consumidor, eis que a informação não foi clara. Uma informação adequada, por exemplo, veneno para rato. Não adianta escrever veneno no pote para pessoas que não saibam ler, para um estrangeiro que não tem afinidade com a língua portuguesa. Então, o que é obrigatório? Colocar as tíbias cruzadas com uma caveirinha no meio, porque é um símbolo internacional de perigo. E aí está uma informação adequada para aquelas pessoas que não têm acesso à palavra veneno. Não sabe do que se trata, né? Não consegue ler. Então, comprar um equipamento a voltagem. Está clara essa informação? Está claro, 110, 220. Essa roupa pode ser passada ou não pode ser passada? Contém glúten, não contém. Contém açúcar, não contém açúcar. Não, os refrigerantes aí sem açúcar. Né? Então, é muito importante a informação. É um direito fundamental de todos nós consumidores, a informação adequada e clara sobre todos os produtos e serviços colocados no mercado. Da pegadinha, né? Chega lá na vitrine, tem um preço. Mas esse preço aqui, se você comprar 5 peças, se comprar uma peça só, o preço é mais caro. Quer dizer, não está claro, não está adequado. Bom, em relação à segurança dos produtos, essa questão da segurança, João, fez trazer para o Brasil uma expressão inglesa que se tornou corriqueira e já está até nos nossos dicionários. Por quê?
É obrigatório lá pelo artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, como direito básico que é obrigatório para os agentes econômicos, que todos os produtos e serviços colocados no mercado de consumo sejam seguros e quando, independentemente de ter ocorrido o término da garantia legal ou contratual, ou as duas, independentemente, se o bem, dentro de uma durabilidade, né, plausível, ocorreu um problema com a segurança do produto, é obrigado a fazer o recall. Hoje em dia todo mundo sabe o que é recall. Call, em inglês, significa chamar, é o verbo chamar. Chamar, retornar à origem. Um automóvel é colocado, que é o mais comum, que se vê nos jornais, é colocado no mercado de consumo, começa a apresentar problema no airbag. Quando o automóvel se choca, o airbag estoura e pode até matar o passageiro ou o próprio motorista. O que a fábrica tem que fazer? Fazer a chamada de toda a série desse automóvel para que seja consertado esse problema. Comum também, freios. Vamos por no freio, é uma coisa seríssima, né? Não, problema na direção, no volante. Mas não é só com o automóvel, João Custódio, que acontece. O recall. Eu já presenciei aqui no nosso estado, no nosso país, o recall de uma boneca que soltava os parafusos e crianças até 3 anos poderiam engolir aqueles parafusos. E obrigou-se o importador dessa boneca, já que a origem era lá na China, obrigou-se o importador a fazer o recall de todas essas bonecas, retirar do mercado. Por quê? Porque poderia matar uma criança. Assim também com medicamentos. Muitos medicamentos eu já presenciei, ou na atividade, ou pelos colegas que lá estão ocupando a função que eu orgulhosamente ocupei, retirar do mercado de consumo. A Anvisa verifica que o medicamento que é para determinado fim, ele pode causar problema aos cardíacos. Mas isso não foi detectado, isso não foi apontado com aquele conhecimento científico da época. Passou-se a ter aquele conhecimento. O que a Anvisa faz? Ela alerta o fabricante do medicamento para não produzir mais com aquela substância e retirar o que ainda está no mercado. E mais, avisar os consumidores que já adquiriram, por isso a importância de saber, de reter, né, quando o medicamento é controlado, o receituário, para informar essas pessoas. Estava me lembrando agora do gel fixador do cabelo. Teve algum momento agora, esse tempo, que foram retirados de circulação vários desses produtos porque estava dando problema de inflamação na pele. Na pele? Então, por quê? Porque a Anvisa ela libera determinados medicamentos e produtos de beleza com os conhecimentos científicos atuais. Daqui a pouco a ciência está sempre trabalhando 24 horas por dia e daqui a pouco detecta que uma determinada substância que não tinha sido descoberta ainda, ela é maléfica. Há determinadas sensibilidades de pele. Quem tem determinada sensibilidade a determinado produto. E aí é obrigado a fazer o recall. Então, isso tudo por causa do princípio da segurança, que é direito básico do consumidor. Estava lembrando sobre o direito à informação ainda. Meu filho fez 3 anos agora esse mês. E na compra de brinquedos Tá escrito, tem essa informação muito importante que é a faixa etária. A faixa etária específica para crianças. Se você comprar um produto que não é correspondente à faixa etária adequada, pode trazer prejuízo à segurança da criança. Mas sem dúvida, as crianças, a primeira coisa que fazem até 2 aninhos é colocar na boca. E daqui a pouco estão engolindo uma pecinha pequena e tendo... Quantos e quantos problemas acontecem no pronto-socorro municipal? Fica um dia lá para ver as crianças que chegam lá, que engoliram moedas, que engoliram parafusos,
Produto de limpeza? Produto de limpeza se intoxicaram, sabe? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso, o princípio da segurança e da informação eu coloquei aqui como fundamentais em todos os produtos e serviços. Foi feita uma desinsetização agora no condomínio lá que a minha filha mora. Foi avisado para todos os condôminos que tem crianças. Então, eles desinsetizaram lá naquelas caixas, né? Barata saiu voando para tudo quanto é lado, né? Óbvio. E escorpião pode haver também, então, os cuidados que tem que ter. Agora, esse veneno para insetos, se uma criança ou até um adulto ficar exposto a ele, pode ter problema de saúde. Também os Então, animais foi pet, avisado. os animais pet também. Animais, pet, tudo Daqui a isso. pouco lá tem lá um veneno para rato ali. Ele vai lá e come aquele... Então, o princípio da segurança e da informação são fundamentais. Tu falou dessa questão do serviço também, né? Que é essa questão da informação clara do serviço. Geralmente o serviço tem muito contrato, né? E o contrato lá não tem algo muito claro, ou tem aquelas letras miudinhas, né? Isso. Até Que mesmo... também está errado, né? Porque o código exige lá pelo artigo 54, letra tamanho 12. Até nos medicamentos também, mudou isso, basicamente. Antigamente, muitos medicamentos... Ninguém conseguia ler nem com lupa. Era minúsculo, né? Hoje em dia, não, claro, tu vem com aquela bula bem dobrada, Porque né? o código... E tu abre, se ficar grande, e tu consegue enxergar... Por causa da letra, porque o código exige que seja, no mínimo, tamanho 12. Como é importante ter um Código de Defesa do Consumidor que traga isso. Que se preocupa com a vida. Imagina se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, como é que a gente estaria recebendo bulas de remédio com tamanhos minúsculos, que a gente não teria essa informação. E o agente econômico tem que se conscientizar que um consumidor morto ou sem saúde no hospital não compra, não usa serviço. Então, vamos preservar esse consumidor para a roda da economia girar. E se não tivesse o direito de segurança, tu acha que as empresas fariam recall? Porque o recall custa caríssimo para uma empresa. Caríssimo, tem que buscar Milhões. lá onde estiver, né? Alertar, porque se não alertar, qualquer acidente de consumo que ocorrer, a empresa que é responsável. Tem essa também. Se ele não fizer o recall e for confirmado que é um problema do fabricante, as indenizações serão altíssimas. Altíssimas. E aí vai, né? Além dos danos materiais, até danos morais poderá ocorrer no caso concreto. Bom, ótimos esclarecimentos aqui sobre o direito do consumidor, sobre os conceitos básicos do consumidor, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui no programa com assuntos que abordamos aqui como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor, falando um programa temático, falando sobre os direitos básicos do consumidor. E quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, Dr. Cláudio Bonato, aqui falando sobre esse importante tema sobre os direitos básicos do consumidor. Bom, Dr. Bonato, e o que a gente pode falar sobre as cláusulas abusivas? João, essa questão é importantíssima nessa época do ano, que se aproxima a questão aí das matrículas nas escolas. As escolas já estão dizendo o quanto de percentual vão aplicar, mas algumas escolas, elas mudam os contratos de um ano para o outro. E se o consumidor não atentar, ele pode assinar um contrato achando que é aquele que ele leu no ano anterior e que lá está embutida uma cláusula que, pelo Código de Defesa do Consumidor, é considerada abusiva. O que ele pode fazer? Ora, uma comunidade escolar caracteriza o direito coletivo em sentido estrito, é uma coletividade.
os pais dos alunos ou os próprios alunos, se maiores forem, daquela escola. Está ali um grupo unido com a escola por uma relação jurídica base. Isso caracteriza o direito coletivo em sentido estrito. Ora, qualquer pai de família ou o próprio aluno, se maior for, que verificar uma cláusula abusiva que esteja lá no rol do artigo 51 e os seus 16 incisos, que é meramente exemplificativo, se estiver lá, pode representar ao Ministério Público, que tem, pelo artigo 51, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, o dever de instaurar um inquérito civil, de chamar a escola ou qualquer empresa que tenha esse tipo de contratação para que ou firme um compromisso de ajustamento de conduta para mudar aquela cláusula, ou se não firmar, o Ministério Público, então, entra com uma ação judicial para tirar aquela cláusula ou modificar aquela cláusula daquele contrato, porque contraria, por abusividade, o Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito importante, mas não é só nos contratos de mensalidades escolares. Isso no contrato bancário, no contrato de seguros, que também, no final do ano, se renovam praticamente os seguros de seguro, casa sim, da praia. é um produto importante que você tem que ter, mas quando for usar, sempre aquela dificuldade para receber o valor de volta. Sem dúvida. Né? Por isso, se deve perguntar, se o seguro for de multa, ao PROCON, se aquela seguradora que se pretende contratar não é das que está no rol de maus fornecedores de serviços ou produtos do PROCON. Porque a informação que o PROCON de Porto Alegre ou o PROCON estadual tem é de todo o Brasil, porque uma empresa seguradora que presta mau serviço lá no Amazonas, provavelmente vai prestar um mau serviço no Rio Grande do Sul. Então, estes cuidados o próprio consumidor deve ter. Então, cláusula abusiva, mesmo estando em dúvida, represente ao Ministério Público, entre lá no site, faça uma reclamação na promotoria do consumidor do Ministério Público, que vocês vão ter a resposta adequada para a aplicação do código. Essas cláusulas abusivas também são aquelas cláusulas leoninas, né? Aquelas que são muito em pró de quem está vendendo o produto do consumo. Sem dúvida. Aí, João, entra naquela questão da onerosidade excessiva. Não? Sempre que uma cláusula de um contrato causar uma onerosidade que passa a ser considerada excessiva, e não é só na situação normal, é principalmente nas situações anormais, como, por exemplo, na enchente agora. Eu faço um contrato numa situação normal. Daqui a pouco eu perco a minha casa ou o meu emprego por causa da enchente, e essa cláusula que eu pago uma mensalidade X está me levando 90% do salário, ela tem que ser considerada abusiva, porque não existe mais nem o mínimo existencial. Eu não vou ter dinheiro para alimentação, eu não vou ter dinheiro para medicação, eu não vou ter dinheiro para transporte, porque todo o meu salário praticamente vai para pagar a dívida em relação a esta cláusula. Esta cláusula será considerada como onerosidade excessiva, e o Código, no artigo 6º, inciso 5, diz que é direito básico do consumidor buscar a mudança, a adaptação desta cláusula à sua nova situação. Olha como esse código é. Por isso que ele é considerado um dos melhores, o melhor do mundo. Bom, e doutor, sobre o direito do arrependimento, as pessoas geralmente têm muitas dúvidas o que é esse direito que os consumidores têm. Esta também é uma questão importantíssima nesta época do ano, em que muitos vão dar presentes de amigo secreto ou até de Natal. E alguns, eu, por exemplo, esta semana comprei um sapato por um site. Aí eu gostei do sapato e, pai, será que eu estou usando 38 ainda? A gente vai ficando velho, né? Mas o site é tão importante que ele coloca lá, número 38,
meça o seu pé, tem que ter 25,5 centímetros. Eu fui lá, tirei o sapato, a minha filha me olhou, o que tu vai fazer? Botei o pé numa folha de papel, risquei e medi 25,5. É 38, o meu pé nem diminuiu, nem aumentou. Agora, se eu recebo, estou comprando fora do estabelecimento comercial, estou comprando por um site, me mostram o tipo de sapato, dizendo que o couro é esse, a sola é costurada, papapá, tudo direitinho. Olha, quando eu recebo, mas não era isso, não é isso que está demonstrado ali. Eu tenho, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de me arrepender, e sem custo algum. Eu exerço esse direito, digo para o site que eu estou exercitando o meu direito previsto no CDC, eles vão me mandar um código, eu vou no correio com a embalagem original ou até outra, porque eles que vão pagar, e mando o produto de volta. E o dinheiro que eu paguei, inclusive o transporte, é me ressarcido integralmente. E preste atenção, telespectador, a jurisprudência, e por isso é importante o conhecimento não só da lei, mas o conhecimento do direito, que é muito mais amplo que a lei. A lei é a expressão do direito, ela jamais pode ser contra direito. O que está acontecendo hoje em dia? O João Custódio já me fez uma pergunta nesse sentido num programa passado. O consumidor vai na loja e não tem o produto, só tem o mostruário. Ele, olha, eu gostei desse aqui. Ah, nós não temos aqui para lhe mandar e tal, mas está aqui, o senhor está aqui vendo no site da loja e tal, está lá, nós vamos lhe mandar esse aqui. O consumidor recebe, não é aquele. A jurisprudência está entendendo isso aí como... Foi na loja, foi na loja. Foi na loja. Mas a jurisprudência está entendendo a similitude, por analogia, o consumidor não teve contato com o produto. Foi apresentado a ele o produto como se fosse adquirido pelo site. Então, alguns juízes, que provavelmente tenham sido aluno deste que vos fala, porque eu procuro falar isso em sala de aula, porque isso é direito, analogicamente, uma situação similar, eu posso aplicar aquilo que está na lei, porque está lá na Lei de Introdução ao Direito Privado Brasileiro, lá no artigo 5º da Lei de Introdução, que o juiz, ao encontrar uma lacuna na lei, ele aplica por analogia os princípios gerais do direito, etc. Então, preste atenção também, telespectador, nesse sentido. Se a loja lhe apresentar o produto no site, você não teve contato direto com o produto, pode exercitar também o seu direito de arrependimento. Tá? É bem importante. Bom, e que outro direito você pode falar para nós, que só a gente entende que é muito importante para nós consumidores saberem? A publicidade, e isso aqui cabe a todos nós, publicidade. Ela pode ser daquela publicidade enganosa, que tem o intuito de enganar, ou abusiva. A enganosa é aquela que diz que o produto tem, né, milhares de qualidades De recursos. e não tem. Né? E a abusiva é aquela que fere direitos fundamentais da vida em sociedade, por exemplo, permite a agressão ao meio ambiente. Eu já falei nesse programa também, a publicidade de uma motosserra em que aparecia alguém cortando uma araucária angustifolia, que é uma árvore símbolo do Rio Grande e proibido e imune ao corte. Então, essa publicidade é abusiva. Outras que exploram a deficiência da criança, ou então provocam animosidade, que já saiu aí um tempo atrás, até eu era o coordenador das promotorias do consumidor na época, uma tesourinha em que dizia, eu tenho e você não tem. Ora, as crianças chegavam no colégio, no jardim de infância, eu tenho, porque o pai comprou, você não tem, porque está na publicidade. Ora, muitos pais foram a promotorias, doutor, eu não tenho condições de comprar essa tesourinha porque ela é muito cara, eu comprei uma outra similar, mais barata, mas o meu filho está sendo exposto a constrangimento na escola, o famoso bullying. Né?
E aí o que nós fizemos? Chamamos a empresa, fabricante da tesoura e a empresa de publicidade, e falamos a elas, ou vocês adequam esta publicidade, ou nós vamos entrar com uma ação judicial para retirá-la do ar. Resultado, mudaram a publicidade. E ficou quase igual, mas não provocava as crianças. Tenha você também. Ok, é um convite, né? Tenha você também, é um convite, não eu tenho e você não tem. Então, foi aproveitada a peça publicitária, só mudaram a expressão. Então, a publicidade enganosa ou abusiva é, inclusive, crime de ação penal pública incondicionada. Se o telespectador, o consumidor, verificar qualquer dela, representa na delegacia de polícia do consumidor, que o delegado de polícia sabe o encaminhamento a ser dado. Doutor Bonato, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecendo a nossa qualificada audiência. Desejar uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau.